Então vamos lá, vamos para os testes de condição composto. Se o txt1.text for diferente de vazio, ou o txt número 2.text for diferente de vazio, ou seja, qualquer um dos dois que sejam diferente de vazio, né, ele vai poder calcular? Então nós temos que analisar dessa forma. Não. Porque, neste caso, para ele calcular, não pode ser nenhum dos dois vazios. Então, se o 1 ou o 2 for diferente de vazio, ele calcula. Então, nesse caso aqui, eu poderia deixar o 1 vazio e o 2 não, e ele iria mandar calcular. Então, nós temos que pensar dessa forma, daria problema, ok? Nesse caso, eu não posso utilizar o ou, eu tenho que utilizar o and. Então, se o 1 e o 2... forem vazios, foram diferentes de vazio, ou seja, se os dois estiverem preenchidos, ele calcula. Somente se os dois estiverem preenchidos. Quando eu utilizo o AND, tanto essa quanto essa afirmação, ou quantas outras eu tiver, porque não tem limitação, tem que ser verdadeira. Se uma delas não for verdadeira, ele já não entra aqui, ele cai no else. Vamos testar. Então, vamos deixar o 1 preenchido e o 2 vazio. Então, ele não vai calcular. Por quê? Porque ele só entra no if se todas elas forem vazio. Então, se todas elas forem, no caso aqui, diferente de vazio, se todas elas tiverem valores ali preenchidos. Isso vocês vão entender também mais a fundo e nós vamos utilizar bastante na prática. Em alguns momentos nós teremos que utilizar AND e outros nós teremos que utilizar OR. Se eu invertesse isso aqui, em vez de testar se ele fosse diferente de vazio, eu testasse, por exemplo, que ele fosse igual a vazio, eu teria que utilizar OR. Então, se o txt1 for igual a vazio ou o txt2 for igual a vazio, ou seja, qualquer um dos dois que fosse igual a vazio, ele teria que me mostrar preencha os campos. Então, depende muito de como você está estruturando. Então, eu verifiquei se eles são diferentes de vazios. Se os dois forem diferentes de vazios, se os dois tiverem conteúdo, ele calcula. Caso contrário, ele não calcula e manda aqui preencher os campos. Então, é bem fácil, é só vocês terem calma aí mesmo, para aplicar essas condições que não tem erro. Vai aparecer o tempo todo no decorrer aí do desenvolvimento. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5 e 2. E vou olhar 5. Aqui eu vou deixar vazio, vou calcular. Ele tem que cair em preencha os campos. Perfeito. Se eu coloco nesse aqui e não coloco nesse, também vai dar preencha os campos. Ele só não dá essa mensagem se os dois forem diferentes de vazio, como nesse caso. Então, vai funcionar corretamente e eu vou conseguir, ter aqui o resultado aplicado de forma correta, ok? Eu poderia ter quantos AND eu quisesse. Se eu tivesse mais uma caixa de texto a ser verificada, eu poderia colocar aqui um outro AND e ir verificando. Eu também poderia fazer dentro de um if, um outro if. Então, tem casos que nós precisamos aí de verificar mais de uma vez. Então, é interessante essa informação. Ok? Agora, uma outra coisa que nós podemos fazer é o seguinte. Aqui, ainda nesse teste do que pode ou não dar problema, nós temos uma outra possibilidade. Os cálculos são só feitos com números, porque, na verdade, o valor que é passado para esse campo tem que ser do tipo inteiro. Se ele não for do tipo inteiro, nós podemos ter um problema. Então, por exemplo, se eu tentar calcular aqui e o usuário colocar valores, letras aqui, texto, quando eu mandar calcular, ele vai dar problema. Por quê? Porque ele só aceita valores do tipo inteiro. Então, esse tipo de coisa nós temos que tratar também dentro dos nossos componentes. E existem mais de uma forma de fazer isso. Se você vem aqui no design, por exemplo, e seleciona o componente de text box, ele vai te dar algumas opções aqui, por exemplo, em comportamento, que são os tipos de dados nos quais ele aceita, ok? Nós podemos trabalhar com multilinha, com apenas caracteres. Então, assim, ele tem muitas opções que são interessantes para que você possa personalizar o seu text box. Então, aqui ele vai ter, como eu já mostrei para vocês, inúmeras configurações. Mas e quando ele não tem uma configuração desse tipo que eu preciso para poder verificar, por exemplo, para poder limitar que ele apenas vai aceitar um valor em número? Porque isso não existe. A caixa de texto vai poder aceitar qualquer tipo de valor. Esse tipo de verificação, então, eu tenho que fazer via código, ok? Então, nós vamos precisar de trabalhar agora com outro tipo de variável que é
a variável do tipo booleana. Essa variável do tipo booleana, ela nos permite aqui, no caso, fazer determinado tipo de verificação. Pode até ser aqui mesmo, ó, na chamada do botão calcular, eu posso declarar essas variáveis e antes de calcular, eu verifico então, né, se o valor que eu coloquei é um valor numérico ou não. Vamos estruturar isso na próxima aula.